Irmãos queridos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a igreja do Senhor. Eu convido os amados irmãos a abrirmos a palavra de Deus no livro de Gênesis, para darmos continuidade em nossas meditações neste livro, e já estamos no capítulo 32, que é um capítulo que foi escrito para nos mostrar como Deus preparou Jacó, não apenas para encontrar com Esaú, mas principalmente para se encontrar com o próprio Senhor e assim entrar na terra da promessa, na terra de Canaã. E ali em Gênesis 32, nós, na última vez que meditamos neste capítulo, nós tratamos sobre o tema da oração, quando ali falamos da oração de Jacó, e a partir do versículo 13 até o versículo 21, nós falaremos sobre um coração transformado, como Deus transformou o coração de Jacó em um coração reconciliador. Gênesis 32, dos versos 13 a 21. Acompanhe, meu querido irmão, minha irmã, a leitura que farei do texto da palavra de Deus. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais, de quem são estes diante de ti, responderás: são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com um presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, Jesus, oramos, amém e amém. Meus amados irmãos, a Bíblia nos conta no Evangelho que certa feita, quando os discípulos de Jesus, tendo visto que João ensinara aos seus próprios discípulos a orar, os discípulos de Jesus então pediram ao Senhor, dizendo: mestre, ensina-nos a orar. E a partir da resposta a este pedido, o Senhor Jesus os ensinou a fazer aquela que é a mais conhecida de todas as orações, a oração do Senhor, popularmente chamada de oração dominical ou oração do Pai Nosso. Mas, meus irmãos, é interessante quando nós lemos o registro da oração do Senhor, ali no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, porque ao final da oração, Jesus faz uma declaração que é um tanto quanto incômoda. Jesus coloca ali um motivo, uma razão que devemos ter para orar e que serve também para avaliar, para aquilatar o resultado da oração que fizemos. O Senhor disse assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Estas declarações estão ligadas, conectadas à oração do Senhor. E por que o Senhor Jesus faz isto? Ensina os discípulos a orar, e tão logo ele termina o seu ensinamento, ele diz estes versículos de que nós devemos perdoar as ofensas que recebemos para sermos perdoados pelo Pai. Estes versículos que Jesus declarou aos seus apóstolos, amados irmãos, são de grande utilidade para todo crente,
porque por meio destes versículos nós podemos, como eu disse, avaliar as nossas orações. Por meio destes versos, Jesus está nos ensinando um modo para sabermos se de fato nossas orações têm sido eficazes, têm sido atendidas. Porquanto quem recebe perdão se torna alguém cujo coração oferece perdão. Quem alcança graça, concede graça. Quem recebe misericórdia, torna-se misericordioso. E era esta a lição que o Senhor Jesus queria que seus discípulos aprendessem. É impossível que um homem seja reconciliado com Deus e que este mesmo homem pecador, miserável, não estenda ao seu irmão sua mão, buscando também reconciliar-se. E é este tipo de verdade que nós encontramos aqui no texto. Nós devemos nos lembrar que Esaú odiava Jacó. Obviamente que nenhum ódio tem razão suficiente para habitar no coração de um servo de Deus. Mas lembremos-nos, Esaú não era um servo de Deus. E Jacó lhe havia enganado por 2 vezes. Jacó havia sido desonesto com seu irmão. E por isso, sendo ele um ímpio, ele nutriu em seu coração ódio. E este ódio se tornou em desejo assassino. Esaú havia jurado seu irmão de morte. E ele era um homem agora mais poderoso. Ele vinha ao encontro de Jacó, conforme nós podemos ver neste capítulo 32, com uma milícia de homens montados em seus animais, provavelmente armados. E isto causou medo, angústia, apreensão ao coração de Jacó. Mas Jacó já não era mais aquele mesmo homem de 20 anos antes, que havia enganado seu pai, mentindo, que havia enganado seu irmão, roubando dele a bênção da primogenitura. Jacó fora trabalhado pela graça de Deus, ele era um homem diferente. E por isso, ao invés de fugir, mesmo que ele tivesse condições para isso, ele era um homem rico, ele poderia ter se dirigido para outras bandas da terra, ele poderia ter buscado se estabelecer em outras partes. Aquele homem era um homem crente, e ele, em obediência ao Senhor, que havia ordenado a ele ainda na casa de seu sogro, para voltar à terra dos seus pais, ele espera o encontro com seu irmão, e antes deste encontro, em primeiro lugar, ele ora. Nós encontramos, meus irmãos, a partir do verso 9, o contexto logo anterior, até o versículo 12, a oração de Jacó. Como eu disse na vez que eu preguei este texto, esta é a maior oração registrada no livro de Gênesis. Jacó ora, ele derrama o seu coração diante do Senhor. No momento do medo, ele não se deixa levar pelo medo, mas ele busca socorro em Deus. Percebam que nas outras oportunidades de sua vida, em que ele busca algo, ele não faz através da oração, nem através da direção de Deus. Quando ele chega na terra de seu sogro, ele não ora para que Deus o oriente a fim de encontrar a esposa, como fizera anos antes o enviado de seu avô, que buscou uma esposa para seu pai Isaque. Mas ele se deixa levar pela providência. Mas agora Jacó é um homem diferente. Ele ora e Deus agora age em seu coração. E após orar, ele se põe a agir. Pela ação que Deus produz em seu coração, ele está confiante para também tomar as atitudes necessárias para com seu irmão. Ele se prepara para se encontrar com Esaú. E aqui, neste texto que nós lemos, que antecede o encontro de Jacó, primeiramente com Cristo, com o anjo do Senhor, e depois com Esaú, nós temos descritas estas atitudes, que são resultado de sua oração. De fato, ele recebeu bênção do Senhor, e por isso ele estende estas bênçãos ao seu irmão. Ele alcançou misericórdia e ele age com misericórdia. Ele se sente reconciliado e, portanto, ele busca reconciliação. Ele toma as iniciativas para esta reconciliação. Estas atitudes de Jacó demonstram que a oração tem sido usada pelo Senhor para produzir efeitos benéficos na vida e no coração do servo de Deus. O coração de Jacó
foi transformado por Deus. E como nós podemos verificar se Deus tem transformado o nosso coração e tem agido em nós ou nos nossos irmãos? Se não pelas palavras e pelas atitudes. A Bíblia nos diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E as atitudes também demonstram o que vai no coração de alguém. Portanto, nós podemos resumir a ideia deste texto, desta seção do capítulo, que vai do verso 13 a 21, com a seguinte sentença, a seguinte frase: Deus transforma o coração daqueles que o buscam em um coração reconciliador. Deus transforma o coração daqueles que o buscam em um coração reconciliador. É isso que nós observamos na vida de Jacó. Porque percebam, meus irmãos, primeiramente, dos versículos 13 a 15, Jacó, já passada aquela noite que ele busca o Senhor intensamente, noite em que ele ora, noite em que ele deposita suas ansiedades, seus medos, suas preocupações diante do Senhor, noite em que ele recebe a paz que excede todo entendimento, o conforto, a graça do Senhor, passada aquela noite escura. E qual de nós, crentes, não teve esta experiência de uma noite sem sono, mas uma noite na presença de Deus? E aí, quando o dia começa a se romper, nós olhamos ali os primeiros raios de sol entrando pela janela do quarto, nosso coração também é iluminado, nossa mente é esclarecida. Nós não temos esta impressão, meus irmãos? Eu já tive estas experiências e creio que alguns dos irmãos também já tiveram. Parece que a noite é um momento difícil, um momento custoso, um momento de luta, mas tão logo amanhã rompe a aurora, nós sentimos nosso coração confortado. E Jacó, já agora com o coração confortado, tendo passado aquela noite na presença do Senhor, ele tem sua mente esclarecida e ele começa a agir. Deus o está direcionando. O coração mesquinho de Jacó foi transformado em um coração generoso. Ele acorda e já coloca o acampamento agitado, em polvorosa, não porque ele estava ansioso e agitado, mas porque ele estava entusiasmado pela graça do Senhor, cheio de esperança de que Esaú viria não para o seu mal, mas que Deus usaria aquele encontro para o seu bem, para produzir paz. Então ele manda os seus empregados, os seus servos, separarem um precioso presente. Jacó, aquele que outrora desejava a herança de seu pai, de tal forma que o levou a agir muitas vezes de maneira esperta e desonesta. Ele não foi tremendamente esperto e egoísta, quando ao invés de oferecer o alimento ao seu irmão faminto, ele fez aquela troca. Obviamente que aquela troca revelou a maneira como Esaú desprezava a bênção, mas também revelou a maneira como Jacó era um homem mesquinho, não é verdade? Quem vai negar um prato de comida para um irmão faminto? Somente uma pessoa mesquinha. Quem vai cobrar do seu irmão gêmeo, nascido do mesmo ventre, na mesma hora, um alimento, um preço tão alto? Veja, meus irmãos, que alimento pode custar uma herança inteira? Mas Jacó fez isto. Ele foi mesquinho. Depois, por causa de seu desejo cobiçoso de herdar a herança que lhe fora destinada por Deus, que lhe fora prometida pela palavra de Deus dada à sua mãe, quando ele ainda não era nem nascido, Jacó, ele age com mentiras, com enganos, com falsidade. Porém, agora, Deus agiu no coração daquele homem. Ele era um homem mudado. Ele se dispõe a abrir mão de seus bens para conquistar a paz com seu irmão. Meus queridos, mais de 500 animais, não, mesmo que Jacó fosse um homem rico, não era algo insignificante. Ele estava disposto a perder coisas materiais para ganhar reconciliação, paz, restauração do seu relacionamento e, principalmente, uma vida tranquila com a sua família no meio da igreja, porque Canaã representa o lugar da habitação de Deus com o seu povo.
Quantos de nós, amados irmãos, por causa de conflitos com outros irmãos, e estes conflitos são inevitáveis, nós somos carnais, nós somos pecadores, nos afastamos dos irmãos, nos afastamos da comunhão do Senhor. Mas Jacó, ele colocou na balança o que era mais importante, ele percebeu que era mais importante buscar a paz com Esaú. Se Esaú se sentia enganado, porque foi privado da herança material de Isaac, não propriamente da herança espiritual, que era a promessa do Redentor, Jacó estava disposto a conceder a ele aquilo que ele desejava. Ele se esforçou por apaziguar o seu irmão com estes presentes, porque já que Deus o havia dado tanta graça, tantas bênçãos, ele estava disposto também a ser alguém abençoador. Veja que tudo, meus amados irmãos, depende do coração do homem. Às vezes nós pensamos assim: eu não sou generoso porque eu não tenho o suficiente. Mas na verdade não são os bens ou o aumento deles que nos torna generosos. O que nos torna generosos é o coração. É a graça de Deus que age no coração. Jacó agora entende que tudo provém do Senhor, que Deus haveria de cumprir os planos dele na sua vida, e por isso ele não age com desconfiança, com dúvida, com insegurança, ele está firme e seguro na proteção de Deus. Nós sabemos, amados irmãos, que a principal vantagem da oração é que a oração acalma nosso coração e nossa mente. Ela nos livra da ansiedade e nos concede paz, conforme diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, dos versos 6 a 8. A oração, ela pacifica o coração do crente. E por isso o crente, ao orar, ele se coloca em uma condição, em uma situação em que ele espera no Senhor. Ele fica tranquilo, ele espera no Senhor. Mas esta tranquilidade não é sinônima de inatividade. Jacó estava tranquilo, mas mesmo tranquilo, sabedor de que Deus haveria de abençoá-lo, ele tinha pecados que ele cometeu contra outros que precisavam ser tratados. Era necessário, para viver em paz na terra da promessa, para viver em paz com a sua parentela, que ele tratasse os problemas que ele tinha com seu irmão. Por isso, mesmo que o seu coração estivesse agora gozando da paz que vem de Deus, desta paz que excede todo entendimento, ele se dispõe a abrir mão de bens materiais para que ele também possa ter paz com o seu próximo. Nós podemos então dizer que, embora pela oração nós lancemos nossas preocupações sobre Deus, para que a nossa mente seja pacificada e fique em um estado tranquilo. No entanto, esta segurança que a oração produz na mente não deve nos tornar indolentes, indiferentes para os nossos relacionamentos. Pelo contrário, durante aquela noite, Jacó foi incomodado a dar a seu irmão este generoso presente, a restituir o que ele havia tomado através de fraude. Consequentemente, meus irmãos, nós percebemos o valor que Jacó atribui à promessa eterna. Para ele estar na casa do Senhor, para ele estar na terra da promessa, para ele obedecer à palavra do Senhor e andar segundo a vontade do Senhor, ele está disposto a perder bens. Vejam que isso é exatamente o contrário de muitas pregações modernas da teologia da prosperidade. As pessoas têm buscado a Deus para ganhar, mas Jacó, para ter Deus, se dispôs a perder. O Evangelho não nos apresenta Deus para que tenhamos com Deus lucro. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo que, na verdade, a vida piedosa, ela tem grande lucro em contentamento, e não propriamente em lucro material. Nós sabemos que Deus nos supre, que Deus cuida de nós, que Deus nos sustenta, mas aqueles que de fato reconhecem a riqueza da graça de Deus, da herança espiritual e celestial que Ele nos oferece em Cristo, estes que sabem desta verdade estão dispostos a perder o prazer, as coisas boas, tudo aquilo que está ligado a este mundo transitório. O
próprio Senhor Jesus nos ensina isso. Aquele que não estiver disposto a perder a sua própria alma por amor dele, não é digno dele. Haverá de perder tudo. Sabemos, meus irmãos, que as coisas que se obtêm com muito esforço, com luta, com dificuldade, são aquelas a quem damos valor. Jacó, ao demonstrar esta liberalidade em ofertar tão grandes presentes ao seu irmão, ele aponta para a verdade de que seu coração valorizava muito mais as bênçãos espirituais do que quaisquer riquezas terrenas. Embora Deus o tivesse enriquecido, estas riquezas não governavam o coração de Jacó. O que ele mais desejava era obedecer ao Senhor, era estar na presença do Senhor, era gozar das bênçãos do Senhor. E ele estava disposto a fazer o sacrifício que fosse necessário para usufruir das bênçãos de Deus. Percebam, aquele homem que tinha um coração tão mesquinho, um coração que o levou a vender por um preço altíssimo um prato de comida, que o levou a enganar e a mentir para um pai bondoso, velho e cego. Enganar um pai ruim já é algo feio. Agora imagine enganar um pai como Isaac, que é um homem que a Bíblia descreve sempre como um homem piedoso, um homem bondoso, um homem cheio de amor para com a sua esposa, para com seus filhos. Mas ele era tão tomado por essa cobiça, por este sentimento mesquinho, que ele se dispõe a isto. Mas agora ele é um homem transformado. O seu coração é generoso. E vejam como ele oferece este presente. Dar um presente e a maneira como nós o entregamos dizem também sobre o que está em nosso coração. Nós podemos receber um presente muito singelo que significa muito. Eu me lembro certa feita quando eu fui a uma igreja, numa igreja onde eu fui criado, uma igreja presbiteriana em Belo Horizonte. E ali havia uma professora, que foi a minha professora de escola dominical, já faleceu, era filha do pastor da igreja, e ela estava sendo homenageada. Ela teve um problema renal, haveria de ser transplantada, foi transplantada e passado algum tempo ela faleceu. Era uma pessoa muito amável, muito piedosa, uma pessoa que de fato transmitia a graça de Cristo àqueles a quem a ouviam. E ali algumas crianças vieram homenageá-la, darem presentes. E aí chegou um menininho, a igreja era próxima de uma favela de Belo Horizonte, um menininho bem pobrezinho, e falou: tia, eu não tinha dinheiro para comprar um presente para a senhora, mas minha mãe me deu aqui R$2, é tudo que eu tenho, eu quero te dar de presente. Assim, naquele momento da escola dominical, a maneira como ele entregou e o que ele entregou foi muito significativo para ela e para todos que presenciaram aquele momento. Muito significativo. Percebam, meus irmãos, que Jacó, ele não está tentando comprar o seu irmão. Ele não está sendo generoso porque ele é um homem rico, mas a maneira como ele oferece esses presentes também revelam o que havia no coração dele. E nós encontramos isso a partir do versículo 16 ao versículo 19. O coração de Jacó, que outrora era altivo, foi transformado em um coração humilde. Ele não é apenas um homem generoso, mas agora também Deus o torna um homem humilde. Anteriormente, Jacó, talvez ouvindo as histórias de sua mãe, já que ele era o filho mais próximo, era aquele filho mais doméstico, que ficava ao lado da mãe enquanto ela fazia os pães, enquanto ela cozinhava os alimentos, aquele filho que a mãe tinha o maior carinho, e muito provavelmente ele ouviu a sua mãe contando as histórias de como fora a gravidez, de como ela perturbou-se, porque ele e seu irmão se engalfinhavam dentro do seu útero, e ela pensou: vou perder esses bebês, e de como Deus disse a ela que Jacó era o escolhido. O mais novo será o senhor do mais velho. Eu imagino que esse tipo de história e de conhecimento produziu no coração de Jacó um sentimento de superioridade em relação ao seu irmão. Ao longo da história nós percebemos que ele trata Esaú como um homem grosseiro, como um homem bobo, como um homem que é capaz, por causa de seu ventre, de vender o que é de mais precioso em troca de um prato de comida, como um homem que pode ser facilmente ludibriado e enganado. Jacó claramente se vê como maior.
E por isso ele enganou Esaú, por isso ele usurpou, por isso ele mentiu. Tudo isso ele fez para tomar de seu irmão o direito da primogenitura, que lhe pertencia. Obviamente que Deus havia destinado isso a Jacó, mas os planos de Deus não devem ser realizados pelo pecado do homem. Deus tem os seus meios. Jacó agiu com orgulho. Agora ele se coloca na condição de servo. Perceba que ele organiza aquele presente em 3 caravanas, cada uma delas antecedida por um servo que era uma espécie de arauto, de emissário, e cada um destes servos faria um anúncio, o mesmo anúncio. Cada um deles iria à frente para que, quando se encontrasse a caravana com os homens de Esaú e com Esaú que vinha ao encontro de Jacó, eles diriam: este é um presente de teu servo Jacó. Este é um presente para o senhor de Jacó, Esaú. Percebam, meus irmãos, como isto é claramente orientado por Jacó. Veja o versículo 18. Quando encontrarem com Esaú, vocês responderão: são de teu servo Jacó, é presente que ele envia a meu senhor Esaú. E mais adiante, no versículo 20, direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Jacó, meus irmãos, toma esta atitude não porque ele abre mão da primogenitura, não porque ele está dizendo: eu não sou mais o herdeiro da promessa, da aliança que foi feita a Abraão e a Isaque, meus pais. Não, eu estou delegando esta promessa a Esaú. Não é isto. Na verdade, ele sabe que a promessa provém de Deus e cabe a Deus cumprir a sua palavra. Ao colocar um espaço entre os mensageiros e enviá-los em momentos diferentes um do outro, ele tende aqui a demonstrar seu desejo de mitigar gradualmente a ferocidade de seu irmão e demonstrar que, de fato, por 3 vezes, como se fossem 3 testemunhas, cada um daqueles bandos, cada um daqueles servos, declarando a mesma palavra de que a sua intenção estava firmada em nunca mais tentar usurpar nada de seu irmão, em nunca mais tentar fazer-se prevalecer por artimanhas, por mentira, por engano. Meus irmãos, ele passa a se colocar como inferior ao seu irmão, assim como a Bíblia nos diz. As Escrituras nos declaram que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. E é o que ele faz. Este é um dos mandamentos mais difíceis da palavra, não é verdade? Considerar o outro superior a nós mesmos. Mas Jacó faz isso. Embora ele saiba que a bênção seja dele, porque Deus já havia prometido isto à sua mãe, porque o próprio Deus havia aparecido a Jacó em visões e declarado que a bênção pertencia a ele, conforme a experiência de Betel, conforme as visões que ele teve em Harã, que o encaminharam à volta para Canaã. Ele não toma as rédeas de sua vida, mas ele espera no Senhor e humildemente se coloca debaixo de Esaú, que, segundo a carne, segundo as leis e costumes dos homens, era o irmão mais velho e, portanto, era aquele que tinha autoridade sobre Jacó. No tempo oportuno, Deus haveria de conceder a autoridade a Jacó, mas não na pessoa de Jacó, mas na pessoa de seu descendente. Aquele que foi perseguido pela descendência de Esaú, já que Herodes é um descendente de Esaú, mas que triunfou sobre todos os seus inimigos e adversários e reina sobre todos os povos da terra, não apenas sobre os descendentes de Edom, mas sobre todas as nações. O reino que Deus havia prometido a Jacó, a primogenitura que Deus havia delegado, ou melhor, concedido a Jacó, não haveria de ser experimentada na própria vida de Jacó, mas na vida de seu descendente, através da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, Jacó demonstra sua humildade, pois em cada comitiva a mesma mensagem antecedia os presentes. São de teu servo Jacó, que envia a meu senhor Esaú. Apesar de Deus ter escolhido Jacó, Jacó se julgou
como servo de seu irmão. Nosso Senhor Jesus ensina isto em relação à sua igreja, não é verdade, amados irmãos? Que aquele que quiser ser o maior, torne-se servo. É o que Jacó está fazendo. Ele não era maior do que Esaú? Era. É o dom de Deus. Deus havia concedido isto a ele. A descendência de Jacó produziu Jesus, enquanto a de Esaú produziu Herodes. Veja, Jacó recebeu maiores dons, maiores privilégios, maiores bênçãos, recebeu maior fama. No entanto, a grandeza de Jacó foi em se colocar como servo, humilde. São do teu servo, meu senhor Esaú. O coração dele, que era altivo, foi transformado em um coração humilde. E em terceiro lugar, os versículos 20 e 21, que trazem o desfecho deste plano de Jacó para apaziguar o coração de seu irmão, demonstram algo sobre o coração do próprio Jacó, que além de ser um coração generoso e humilde, foi transformado em um coração reconciliador. Antes, Jacó fugia, porque ele temia o pior. Agora, ele já não teme o pior, ele espera o melhor. Ele espera que Deus haverá de abençoá-lo, que Deus haverá de usar não apenas aquilo que ele fez, mas principalmente pela oração, Deus haverá de tocar no coração de seu irmão, e aquele encontro ameaçador será um encontro de alegria, de bênção. Esta é a expectativa de Jacó, conforme nós podemos ler nestes dois últimos versículos. Ele diz claramente, porque dizia consigo mesmo, veja, ele já pensava nisto: eu o aplacarei com um presente. Deus vai usar estas coisas para trazer paz. Ele tem confiança de que Deus haverá de restaurar e renovar o relacionamento dele com seu irmão. Mas é interessante, meus irmãos, que uma mesma palavra é repetida várias vezes nos versículos 20 e 21. E nós não a percebemos porque o tradutor, para não ser repetitivo, por causa do estilo, ele a traduz de diferentes formas. A palavra face. Poderíamos então traduzir estes versículos assim: eu aplacarei com um presente que vai diante de mim, depois verei a sua face, e porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Então esta mesma palavra face ou rosto, ela aparece várias vezes. O presente vai diante do meu rosto, para que o rosto dele seja aplacado, e então eu verei o rosto de meu irmão. Em nossa versão, o tradutor optou, como eu disse, por estilo, para não ficar assim um estilo um tanto quanto repetitivo, cansativo, sem beleza. Ele optou por traduzir a palavra face como presença, e no versículo 21 como diante dele. Mas a palavra face é muito importante. Esta palavra é usada nas Escrituras com um sentido teológico para expressar a relação de Deus com o seu povo. Quando a Bíblia diz que o rosto de Deus ele brilha sobre nós, é o mesmo que dizer que Deus está sorrindo para nós, que a graça dele está sendo concedida a nós. Mas quando a Bíblia diz que Deus fecha o seu rosto, ou ele tem um rosto rígido para conosco, quer dizer que Deus está irado conosco e ele haverá de nos disciplinar. E por que a palavra face é tão importante? Porque esta palavra, finé, na língua hebraica, ela serve para representar os afetos que são produzidos no coração. O homem não tem controle de seu coração, e o coração se revela no rosto, na face. Não é isso que diz a palavra de Deus em Provérbios 15, versículo 13? O coração alegre aformoseia o rosto. A ideia é que, por mais que alguém possa disfarçar seus sentimentos, por mais que ele seja dissimulado, sua face haverá de revelar o que está no seu coração. Jacó então expressa este sentido da palavra hebraica e da cultura hebraica, de que o rosto representa o coração. A esperança de Jacó é que, assim como Deus mudou o seu coração,
e agora ele tem uma nova face para apresentar ao seu irmão. Não mais uma face mesquinha, orgulhosa, uma face beligerante, que se divide, cada um buscando o seu próprio interesse. Não, agora que ele viu a face de Deus, agora que ele viu brilhando o rosto de Deus, sorrindo para ele, com graça, com santas promessas, com bondade, ele também tem um rosto diferente. Ele pode apresentar para Deus esse mesmo tipo de face, uma face generosa, cheia de graça, uma face humilde e pronta para reconciliar-se. E da mesma maneira que Deus refletiu o seu rosto em Jacó, o rosto de Jacó haverá de refletir a bondade de Deus para o seu irmão. E por isso, o rosto de seu irmão, a face de seu irmão, estará disposta a receber de Jacó a reconciliação. Esta é a ideia que a palavra transmite. Quando alguém contempla Deus, seu coração é mudado. Ao ter o coração transformado, nós refletimos isto e nós afetamos positivamente os outros. O apóstolo Paulo ensina esta lição quando ele escreve aos Romanos que nós não devemos pagar o mal com o mal. Pelo contrário, devemos pagar o mal com o bem, porque agindo assim, nós colocaremos brasas vivas na cabeça do nosso adversário. A expressão brasas vivas, elas significam, elas são uma figura do arrependimento. As pessoas na antiguidade, quando demonstravam contrição, arrependimento, elas colocavam cinzas na cabeça. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: se nós agirmos com bondade para com aqueles que vêm contra nós com maldade, nós haveremos de constrangê-los ao arrependimento. A face de Deus que nos transforma a nossa própria face. E a maneira então como nos apresentamos para o outro, torna o outro também diferente para conosco. É esta a lógica das Sagradas Escrituras que aparece aqui. Mas percebam, meus irmãos, que na conclusão, versículo 21, assim, passou o presente ou diante da sua face, ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Percebam que a trama termina da maneira como começou. Uma noite de oração, um dia buscando reconciliação, e agora uma nova noite esperando no Senhor. Um dia, uma noite, um dia, uma noite. Uma nova noite se inicia. E Jacó, com fé em Deus, espera em Deus, e ele se encontrará com Deus, e ele se reconciliará com seu irmão. Eu quero fazer, amados irmãos, 3 aplicações deste texto. Em primeiro lugar, o efeito imediato da oração eficaz é que nosso coração é transformado. As pessoas pensam que a oração só é eficaz quando aquilo que pedimos é atendido. Mas, amados irmãos, o que pedimos será atendido no tempo de Deus. E a resposta de Deus nem sempre é sim para o que pedimos. No entanto, toda oração produz efeitos. E o efeito da oração não é apenas o cumprimento do que pedimos. O efeito imediato, instantâneo da oração eficaz é que ela nos transforma. Tal como o apóstolo Paulo ensina aos filipenses, que já citei hoje, em Filipenses 4, a partir do verso 6. Se o nosso coração está pesaroso, preocupado, ansioso, e nós nos voltamos para Deus em oração, nós de fato derramamos nosso coração diante de Deus, a oração é eficaz. Nós vamos experimentar paz, nós vamos experimentar conforto, nós vamos experimentar consolo, mesmo que a resposta ainda tarde. A oração sempre transforma o coração dos filhos de Deus. Pela oração nós recebemos paz, a graça opera com maior vida e intensidade. A oração transforma o crente, e esse é o efeito dela. É por isso que Jesus, após ensinar seus discípulos a orar, ele declarou: porque se vocês perdoarem, Deus os perdoará. Vejam, Jesus está explicando de maneira mais simples, de maneira mais inteligível. O efeito de vocês orarem e de fato experimentarem a graça de Deus é que vocês haverão de revelar graça na face de vocês. Em segundo lugar, quem ora recebe bênçãos espirituais que haverão de refletir em seus relacionamentos.
A oração nos torna pessoas mais santas. Hoje é comum falar pessoas melhores, né? Mas a gente não tem como melhorar o que é ruim, né? Na verdade, nós somos transformados em outras pessoas, em nova criatura, em pessoas mais santas. A oração nos santifica. A oração é um instrumento, um meio de graça, uma ferramenta do Espírito Santo para transformar pecadores em santos. Pela oração, Deus nos concede maior graça para sermos graciosos, nos concede perdão para perdoarmos, nos concede misericórdia para sermos misericordiosos. O que Deus faz por nós, Ele também opera através de nós em nossos relacionamentos. Uma pessoa que tem paz com Deus, ela é pacificadora. Ela não é criadora de caso. Ela não é uma pessoa briguenta. Uma pessoa que tem paz com Deus, ela busca paz. Uma pessoa que se alegra com a alegria do Espírito Santo, ela transmite alegria. Portanto, meus irmãos, nós devemos lembrar destes frutos mais preciosos da oração. Geralmente, quando nós somos estimulados à oração, nós somos estimulados a fazer isto porque pensamos nos resultados mais práticos. Eu vou pedir uma cura, Deus vai dar. Eu vou pedir uma solução para um problema familiar, Deus vai conceder. Não estou dizendo que nós não devemos pedir estas coisas. Pelo contrário, devemos pedi-las. Devemos levar ao Senhor tudo aquilo que preocupa o nosso coração. Mas há resultados maiores para uma vida de oração robusta. E estes resultados são as graças de Deus que santificam o crente e que transformam os nossos relacionamentos. Meus irmãos, pecadores são complicados. E se nós não formos transformados, Deus pode nos conceder tudo o que pedimos e nossa vida continuará a ser uma vida difícil, porque nós temos o dom de tornar as coisas difíceis por causa do pecado. Mas quando Deus nos transforma, até as circunstâncias difíceis se tornam bênção. Não é assim? Quando você convive com uma pessoa cheia do Espírito Santo, com uma pessoa santa, até mesmo numa casa simples, aquela casa é uma casa que tem o bom perfume de Cristo, mas quando você convive com um pecador egoísta, brigão, rilhento, orgulhoso, presunçoso, uma mansão não é suficiente para comportar duas pessoas. Um castelo se torna pequeno. Não é assim? Portanto, a oração produz estes efeitos em nós. E eu quero, ainda nessa segunda aplicação, fazer uma aplicação específica à igreja. Irmãos queridos, nós abandonamos a reunião de oração da igreja. Nós abandonamos a reunião de oração da igreja. Nós não temos nos reunido para orar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude a revitalizar a reunião de oração. Eu recebi até uma sugestão, assim, pastor, nós poderíamos acabar com a reunião de oração e fazer uma oração antes do estudo bíblico. Mas quando eu ouvi isso, para comodidade, é até interessante, mas meu coração sentiu um aperto. Fechar uma reunião de oração? Que derrota! Irmãos, venham nas terças-feiras. Participemos, vamos orar juntos. E na medida em que orarmos juntos, a glória de Deus vai brilhar em nosso rosto. Nós vamos ver muitos problemas que temos vivido em nossos lares, em nossa igreja, serem solucionados pelo simples fato de estarmos juntos, ajoelhados, um ao lado do outro, buscando a face do mesmo Deus. Vamos orar. Que Deus nos incomode para sermos uma igreja que o busque em oração. Temos tido até uma boa frequência nos estudos bíblicos, mas precisamos ter uma boa frequência, uma frequência até maior nas nossas reuniões de oração. Que Deus nos incomode para isso, que nós oremos em nossa casa, em nosso quarto em secreto, mas que também nós oremos como família da fé, juntos, que nós oremos como famílias cristãs em nossos lares, que nós oremos em todo o tempo, como ordena a palavra de Deus, e sem cessar. E por fim, vocês viram, amados irmãos, ao longo deste texto, que o coração de Jacó foi transformado em um coração generoso, que dá presentes, que oferece graça, um coração humilde, que se faz servo, um coração reconciliador, que abre mão de tudo para ter a paz com seu irmão. Vejam, quem tem um coração assim, de maneira perfeita, senão o nosso Senhor Jesus? O coração de Jacó foi apenas um pequeno reflexo
do coração daquele que viria de Jacó, segundo a carne, mas que veio do céu, porque é o Filho eterno de Deus. O coração de Jacó estava sendo transformado para refletir o coração daquele que é o Senhor e Salvador de todos nós. O Senhor Jesus é o exemplo máximo destas virtudes, pois sendo rico, se fez pobre para nos encher de sua graça. Sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual ao Pai, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Tudo isto ele fez com um único propósito: oferecer a paz para os seus inimigos, para aqueles que o odiavam, tal como Esaú odiava Jacó. Esaú tinha até seus motivos, mas nós não tínhamos motivo algum para odiarmos o Deus que nos criou, o Deus que nos amou antes da fundação do mundo, o Deus que enviou o Filho do seu amor, para que todo aquele que nele creia tenha a vida eterna. Jesus, com toda a sua generosidade, se humilhando e se fazendo servo, ele faz estas coisas para reconciliar-nos com seu Pai. O coração de um crente que ora é, portanto, transformado cada vez mais em um coração semelhante ao de Cristo. Um coração generoso, um coração humilde e servil, um coração que busca a paz com os outros, que busca a reconciliação. Este, meus irmãos, é o mais precioso resultado de nossas orações. Pelas orações, o Espírito Santo molda o caráter, o coração do Filho de Deus, do nosso amado Senhor, em cada um de nós, filhos adotivos de Deus. Fiquemos de pé, vamos